Boa noite a todos. Passamos hoje mais um estudo de aprimoramento, de aprendizado, né, da nossa Umbanda, tão gratificante para todos nós. E para continuar, né, até escolhi falar na sequência do livro. O livro, na verdade, a gente está, aquela parte está quase finalizando já, eu já vou passar outro para vocês depois, selecionar um pouquinho mais simples, talvez, um pouco mais de ritualística, tá? Até pedir licença para o Jesuel depois também, porque a parte depois de ritualística, assim, essa parte que a gente viu dá uma base boa de algumas coisas. São assuntos, como são muito complexos, né? Não é uma coisa que a gente vai ver e abandonar, nunca mais ouvir. Provavelmente nós vamos voltando até realmente compreender, até digerir tudo isso, né? Porque é uma coisa assim, às vezes é muito fora daquilo que a gente imaginava e daquilo que a gente foi criado. Seja lá em qual religião a gente estava, nenhum de nós aqui nasceu na Umbanda, né? Então é muito fora, é muito distante às vezes certas coisas. Então a gente tem que ir aos poucos mesmo, tá? Mas é um primeiro passo, tá? Depois eu pretendo até entrar com vocês um pouco na parte de magia e de ritualística, tá? Por que eu tô falando isso? Porque assim é importante vocês entenderem o conceito, até no comecinho aqui do material eu já falei que pombagira é o elemento mágico, tá? Para vocês começarem a compreender os elementos mágicos, a importância disso, tá? Só para vocês terem uma ideia. Oi, Maristela, boa noite. Só para vocês terem uma ideia. Na festa de Ogum, tá? Foi feita uma mandala, eu passei para a Bia antes, para a gente preparar. Essa mandala que estava lá no chão, era uma mandala tirada de um dos livros de culto coletivo do Rubens Saraceni. Então, é uma mandala energética da força de Ogum, tá? E esse espaço ali, ele foi delimitado com aqueles tecidos, porque aquele espaço é um espaço mágico, tá? Do outro lado, estava a firmeza de Ogum, que é um outro espaço mágico. Então, assim, só para vocês terem uma ideia e a gente começar a trabalhar mais com isso, por quê? Um espaço mágico, gente, a não ser que você for ordenado a fazer, né? Se o guia ou se o chefe da casa pedir para você mexer, você não toca naquele espaço, entendeu? Depois que eu fui ver aquelas confusão com as espadas, aquelas espadas não era para pegar aquilo lá. Olha como que é engraçado. Eu não sabia como ia ser feito, só pediu para fazer, que era fazer as espadas. Eu não combinei nada com o Jesuel, não sabia se era o meu guia que ia fazer, se era o dele. E mesmo assim, quando veio, o guia dele respeitou tudo que estava programado do lado de lá para ser feito, que era para primeiro abençoar as espadas, ia ser dado para cada médium individualmente para que alguns fizessem banho, outros plantassem. Por quê? Porque aquilo ali depois que o guia dele veio, ou algum veio, e foi lá e finalizou com a cerveja, que o meu guia não usou. Esses espaços mágicos, gente, eles funcionam do lado de cá para lá. Estou falando isso por quê? Porque mesmo incorporado ou desincorporado, a gente tem que ter um cuidado muito grande para não mexer no espaço mágico do outro. Tá? Ah, tem um monte de espada lá, meu guia vem e vai arrancar uma espada de lá. Não se faz isso. Um espaço mágico, você interfere com a tua energia. A não ser que é uma decoração. Isso aqui é uma decoração, tal, de Iemanjá ou de algum. E mesmo assim, se for oferenda, você não mete a mão, porque não é para você. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Estou falando isso porque isso serve para todos os guias, para todas as oferendas, para todas as festas. Tá? Por exemplo, vai ter homenagem a Preto Velho. Provavelmente, normalmente, sempre faz assim há anos, né? Faz a feijoada é colocada no centro ali, os pretos velhos vêm, abençoam aquela comida. E antes disso, você não mete a mão. Você não põe a mão ali. Nem incorporado e nem desincorporado. Entende? Porque aquilo tem todo um ritual mágico a ser feito
antes para abençoar aquela comida. Entendem? Então, assim, é muito importante a gente aprender a respeitar os espaços mágicos, tá? Você pode interferir na magia de um guia, né? E você pode, inclusive, ter algum efeito ruim para você, né? Então, a gente tem que... Estou falando isso da festa de Ogum porque foi uma coisa que me chamou a atenção, tá? Muita gente metendo a mão ali na hora que não era, né? Então, assim, qual que é a atitude de qualquer médium dentro de qualquer terreiro, dessa ou em qualquer casa? Se não te autorizou e não pediu, você não mete a mão em nada, tá? Muito importante isso, principalmente para aqueles que estão entrando. Porque às vezes, olha para o lado e fala, ixi, eu não sei o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, você fica quieto. É a primeira coisa. Não sabe o que fazer? Fica quietinho, não mexe em nada. Já está ajudando muito. Eu e o Gustavo, quando a gente entrou, eu não sabia nada, eu era tão tchucrinha, o que eu fazia? Eu ficava quietinha. Se falasse para eu pular, eu pulava. Se falasse para eu sentar, eu sentava. E era assim, por quê? Porque eu não sabia. Então, assim, até hoje, se eu não sei uma coisa, se eu tô, né, não sei o que o outro está fazendo, o que o guia, o que o chefe às vezes está fazendo, fica quietinho, espera. Se ele precisar de alguma coisa, ou se for para fazer alguma coisa, o próprio chefe dá o comando, o teu guia dá o comando. Essa, né? É a ordenação. Isso é a ordem, né? Para manter a ordem. Estou falando isso porque às vezes interfere. Então, vai ter outros, teve esse e vai ter outros. Então, a gente vai fazer a festa de Exu depois. Então, tem lá um espaço, vai ser criado um espaço mágico, né? De quem vai fazer isso, seja o chefe, ou cada guia às vezes faz um espaço seu, né? Mas aquilo ali tem um significado e tem uma emanação de energia. Você não pode pisar, mexer, enfiar coisa ali dentro, porque aquilo já está sendo preparado, tá? Então, assim, tome muito cuidado em meter a mão nas coisas. Por isso que eu sempre canto aquele ponto, não mexa em coisa sagrada e não se intrometa no que não conhece. Por quê? Para não meter a mão nas coisas, né? Além de desrespeito e hierarquia, né? Você tem que tomar, pode ter uma invertida, vamos dizer assim, né? Tomar uma invertida aí muito grande, tá? Então, dito isso, entrando no assunto mais específico de hoje, que fala de pombagira, é uma outra, se Exu sofre preconceito, se é mal entendido, talvez pombagira, gente, seja mais ainda, porque tem junto, né, com o preconceito e com a má interpretação e o mau entendimento da linha de esquerda, junto com isso, vem todo um arquétipo de cultura que a gente tem em relação à mulher. Então, pombagira ainda é mais discriminada e mais mal compreendida do que Exu. Lembra que eu falei para vocês que Exu era a força de vitalidade, que era o vigor, né? Aquela energia. O par perfeito com Exu, na esquerda, é pombagira, que é o desejo, a vontade. Sem desejo, a gente não faz nada na vida. A gente não se mexe. Se você não tiver vontade de estudar, vontade de trabalhar, vontade de amar, tudo é baseado na vontade. Não adianta nada você ter energia se você não tiver vontade. Por isso que Exu e pombagira é o par perfeito da esquerda, tá? E eu falei para vocês também no encontro passado que Exu, todos nós tínhamos um Exu natural, que era... Imagine, é mais fácil imaginar o anjo da guarda. Você tem o anjo da guarda, que não é um espírito, é uma energia de Deus que te conecta diretamente com o Criador. Por isso que a gente acende sempre vela para o anjo da guarda. O anjo da guarda é a nossa conexão direta com o divino. Como? Ele incorpora? Não, nem tudo é incorporação. O anjo da guarda, ele faz a nossa conexão íntima por intermédio de intuição, de orientação, né? Então, assim como nós temos o anjo da guarda, que é vamos dizer assim, é o guardião natural da nossa direita, nós também temos Exu natural, que é o nosso guardião da esquerda, junto com o pombagira natural também. Nós temos uma força esquerda feminina, tá? A nossa esquerda, que nos guarda também, que nos dá essa vontade, que nos dá esse desejo pelas coisas da vida, todas, tá? Então, nós temos
o Exu natural, como se fosse o contraposto ao anjo da guarda, e também, lógico, que nós temos as pombagiras de trabalho. Então, pensem bem, nós temos a pombagira natural, que é aquela pombagira que faz par com o nosso Exu natural, tá? Nós temos as nossas pombagiras de trabalho, que são aquelas que incorporam no terreiro. São pombagiras de lei. Assim como eu tenho Exu de lei, que são os Exus que trabalham, que estão atuando ali nos trabalhos do terreiro, eu tenho as pombagiras de lei. Arion, boa noite. Chegando, boa noite. Boa noite. Eu tenho também as pombagiras de trabalho. Lembrando que exatamente igual foi dito sobre Exu, qual é o Exu que vem no trabalho? É um Exu que já tem outorga, autorização, ele tem formação, ele tem grau. Lá no lado espiritual, ele já recebeu autorização para vir trabalhar em nome da lei divina. A pombagira é a mesma coisa. Tá? Ela vem com autorização, com outorga, com grau da linha que ela pertence, que ela trabalha, para atuar dentro de um terreiro. Tá? Lembrando que tanto Exu como pombagira, elas são, eu coloquei aqui, ó, pombagira é um elemento mágico que pode ser ativado por qualquer pessoa. Quando eu falo num elemento mágico, gente, talvez aí nos nossos próximos assuntos, nós vamos começar a estudar a magia divina, tá? Que é uma outra linha até de estudo que vai ajudar a gente a compreender um pouco mais essas coisas que a gente está falando, que eu falei das mandalas, do espaço mágico, mas pombagira também e Exu também são elementos que atuam na magia. Então, é por isso que vocês escutam falar aquele tipo de coisa assim, Exu e pombagira, eles fazem o que a gente pede, mas eles têm que ser pagos. Isso é muito comum, você escuta, né, em muitos lugares há muito tempo. Não é bem assim, então dá a impressão que a gente escuta isso e você fala, mas que entidade é essa que eu tenho que pagar para trabalhar? A meu favor, ou sei lá o que eu vou pedir, né? Então, eu tinha uma imagem, eu falo isso de fora da Umbanda, eu ouvia essas coisas, a minha imagem era péssima, tá? Por isso que eu só entrei para a Umbanda, porque eu ia morrer. Eu fui pesando quase 40 e poucos quilos, eu não comia, não dormia, tá? Aí eu falei, bom, porque eu não ia para a Umbanda, já tinha falado, vai num terreiro para você poder tirar esses negócios que estão aí com você. Eu era espírita há 25 anos já, kardecista, né? E aí eu falei, mas eu vou me vender. Eu tinha certeza que eu ia vender minha alma pro diabo, porque eu escutava essas coisas. Ó, você vai, aí você paga, dá um charuto, dá uma champanhe, sei lá mais o que, e aí eles vão fazer alguma coisa para você. Eu falei, gente, esse não é o tipo de espírito com o qual eu quero me fazer contrato nenhum. Eu não quero fazer contrato com esse povo, não. Vou vender minha alma, ai Deus. Mas como eu ia morrer mesmo, eu falei, bom, morto por morto, então seja lá o que Deus quiser, né? Falei, o Gustavo que foi lá, me incentivou, falou, não, vamos comprar roupa, comprou as guias, vamos. E aí, depois de muito tempo que eu fui começar a enxergar, na verdade, eu demorei depois para participar de tira de esquerda, que não é bem assim. Parece, aos olhos do leigo, daquele que vai para assistência, aquele que está entrando, que Exu e pombagira, eles são assim mesmo, eles cobram para fazer as coisas. Mas, na verdade, não é bem assim, tá? Até pode, na verdade, se utilizar desses elementos e falar, eu quero tal coisa, né? Você pode pedir alguma coisa para pombagira específica, falar, olha, pombagira, eu quero um marido, quero casar, né? Não estou pedindo para amarrar ninguém, entendo a diferença. Eu vou e falo, olha, quero encontrar um homem bom para eu casar, tal. Você pode pedir? Pode. Ela pede, quero tal coisa para eu fazer esse trabalho para você. Isso é errado? Não. Não é errado. Isso é contra a lei? Possivelmente não. E provavelmente toda pessoa que vem com pedido, seja ele, às vezes pedido material, é muito comum na esquerda as pessoas virem com pedido material, de coisa material, né? De emprego, de trabalho, de dinheiro, de casamento, de amor. Então, é comum, as pessoas pedem, gente. São anseios normais da vida das pessoas. E aí,
Elas podem atender? Podem. Se a pessoa tiver, se aquilo tiver, vamos dizer assim, prescrito pela lei maior para acontecer pela pessoa, elas podem intervir e ajudar a pessoa a se encaminhar no casamento ou no trabalho. Isso aí não tem, até aí não tem nada de errado. Entendam sempre que esses pedidos, pensem em Exu e Pombagira, assim como você faz um pedido para o Preto Velho, você faz um pedido para Exu e Pombagira. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Você não pede para o Preto Velho, ai, por favor, me ajuda com tal coisa, eu estou com um problema familiar, assim, assim, assado. É mais nobre que o Preto Velho faz o que a Pombagira faz? Claro que não. Eles vão contrariar a lei divina? Claro que não. Eles vão atuar sempre dentro da lei. É por isso que eles têm, que eu falei, que eles têm essa autorização, que elas têm essa outorga, tá? Agora, vocês imaginem só, pelo fato da Pombagira ser uma figura, se Exu tem a figura do vigor e Pombagira a figura do desejo, isso é muito, muito, muito fácil para desandar, gente. Muito. Por quê? Porque as pessoas associam isso à promiscuidade, tá? Associam isso só a coisa sexual, ao lado sexual. O lado sexual também é fator de pombagira, de desejo sexual, mas não é só isso, é desejo de em todos os aspectos, inclusive desejo de fé, desejar a fé, desejar crescer na fé, tá? E as pessoas simplesmente associam pombagira com sexo. Então, pombagira é para amarrar marido, é para tirar marido, é para isso, é só para isso. E aí nós temos aquele preconceito, né? Aquele preconceito muito grande em relação à figura da mulher. E muitas vezes, né? Nós temos visto em terreiros as pombagiras às vezes serem tratadas de maneira meio leite com café. Eu já vi isso, infelizmente, serem menosprezadas enquanto forças de Deus. Isso me dói o coração, porque nenhuma entidade que vem aqui para trabalhar, tá? Eles vêm à toa. E eles vêm cada um na sua vibração, no seu encargo, na sua incumbência, tá? Só para ir seguindo a sequência aqui, porque eu escrevi aqui para vocês, que o desejo, agora falando, né, do desejo mais especificamente, e o fator sexual é um fator muito importante na vida de todo mundo. Nós fomos criados com uma desvirtualização do sexo aqui no plano carnal. Por quê? A maioria de nós, gente, eu não preciso nem ser adivinho para saber que todo mundo foi criado que, olha, sexo é pecado, né? A cultura católica, não cristã como um todo, mas principalmente o catolicismo, tá? A católica cria as pessoas, olha, sexo é só para reprodução. Fora isso, é putaria, você não pode, você não deve, você está pecando. E isso, gente, leva à ruína do ser humano, leva ao desequilíbrio do aspecto sexual. O sexo é parte da vida, ele é parte natural, ele é parte da nossa natureza. Nós não nascemos para ser castos, nós não nascemos para para viver em abstinência sexual. Então é para sair? Não, claro que não. É o que as pessoas confundem, a promiscuidade. Porque daí você desvirtua para um lado, né? Sair com promiscuidade, aí eu estou desvirtuando. A castidade também é desvirtuada. Então, cada um dos extremos é o desequilíbrio do aspecto sexual. E isso, infelizmente, é muito associado à mulher. Por quê? É a mulher, isso, se vocês colocarem toda a história bíblica que é passada, né, na cultura católica, é passada que a mulher que comeu a maçã, que era o pecado que a serpente deu, e foi a mulher que induziu o pobre do Adão, o homem, a cair na tentação do sexo, e por isso nós somos todos lascados nessa vida. E aí a gente tem que se batizar para eliminar o pecado original. É isso que o católico diz. Eu já fui católico, fui até coroinha já.
tá? E aí, é isso? A mulher é associada, assim, é a mulher que desvirtua o homem, né? Nós temos toda essa cultura arraigada e isso é passado para a pombagira, infelizmente. Só que não se esqueçam que dentro de cada homem, de cada mulher, nós temos sempre o yin e o yang. Nós temos sempre características de personalidade feminina e masculina. Então, todo homem tem dentro de si aspectos femininos e toda mulher tem em si aspectos masculinos. E eu não estou falando isso para falar com nada de questão de ser homossexual ou heterossexual. São coisas totalmente diferentes. Eu estou falando da personalidade, do interior de cada um. Então, por que eu estou falando isso? Porque é muito comum em terreiros mais antigos, assim, falar, ó, homem não recebe pombagira. Porque se homem recebe pombagira, ele vira, vou usar o termo que eles usam, tá? Vira viado, que é o termo pejorativo que eles usam. Ah, homem que recebe pombagira é viado. Ou é, ou vai ser. Então, já dá aquela insinuada. Se o homem recebe pombagira, então o homem, se ele não é homossexual, ele está querendo ser. O que isso acontece? Isso reprime, inclusive, o lado feminino de tudo quanto é homem que tiver qualquer pombagira ao seu lado. E isso não tem nada a ver, nada a ver, tá? Por que eu estou falando isso? Nossa, já? Por que eu estou falando? Vai faltando 10 minutinhos. Eu já marquei outro ali na sequência, tá, gente? Quando terminar, vocês só entrem de novo, ok? Então, assim, já inibe o homem de cara. O homem não pode receber pombagira, tá? Mas pensem os senhores, como eu estou falando, isso é da psicologia, isso é ciência, tá? Se vocês perguntarem, se vocês lerem autores conceituados, coloquei aqui na apostila para vocês, todo homem tem os seus aspectos femininos também. E ele pode ser mulher, pode trabalhar com Exu, homem pode trabalhar com pombagira. Não existe nem feminismo e nem machismo, né? Então não pode desvirtuar nem para um lado nem para o outro. Só para vocês entenderem, visualizarem, eu vou falar isso para vocês, faço questão de passar isso para vocês, porque era uma informação que eu não tinha, tá? O dia que eu li isso, foi até um dos livros lá do Alexandre Comino, que ele fez a pesquisa toda para lançou ano passado o livro sobre pombagira, tá? E ele fala dessa lenda, na verdade, a lenda judaica, que está na Bíblia não, nos escritos judaicos, tá? Diz que Eva não foi a primeira mulher. A primeira mulher foi Lilith. Quem era Lilith? Uma mulher criada do mesmo barro, da mesma substância, ela era igual a Adão, exatamente igual. E Lilith, Adão queria dominar, na verdade ele fala, Lilith não queria ficar embaixo. Essa é a expressão que eles usam na relação, tá? E por isso ela não quis se submeter a Adão, ela queria ser igual a Adão. E aí ela abandonou Adão. Depois disso, Adão foi a Deus e pediu, falou, olha, eu quero uma mulher que seja submissa. Aí Deus teria feito Eva da costela de Adão, ou seja, um pedaço do homem que virou a mulher. E para onde Lilith foi? Lógico, né, gente? As escrituras, todas elas escritas por quem? Não foi por mulher, né? Foi por homem. Lilith foi parar no inferno, virou um demônio associado. Então, se pegar o nome Lilith, que é dessa primeira mulher, né? Ela virou um demônio e nem todos os anjos que Adão mandou buscar não conseguiram trazê-la de volta no inferno. Então, ela conseguiu dominar o inferno. Então, desde aí, nós já temos uma associação da mulher, não, a mulher que não quer se submeter ao homem, ela é demoníaca. A mulher serve para perverter. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? É porque eu sou feminista, que eu estou protegendo. Gente, muito pelo contrário. Tá? Muito pelo contrário. Eu estou trazendo essas informações para vocês, porque são informações, infelizmente, históricas de diminuição da mulher. Pensem que hoje vocês são mulheres e alguns são homens. Mas isso pode mudar. O espírito não tem sexo. Nós somos
mais ou menos com características femininas ou masculinas, mas em cada encarnação, inclusive, nós podemos mudar. Nascer mulher hoje e amanhã nascer homem. Então, pense em tudo isso para analisar você, homem. Qual é a sua relação com o trato da mulher? Como você vê a mulher? Não a sua mulher. Como você vê a mulher. E eu falo isso independente de ser heterossexual, homossexual. Eu estou falando disso porque a natureza, ela é sempre dual, composta, homem e mulher, macho e fêmea. É a completude do ser, com as suas características. Né? Então, tudo isso, todos esses preconceitos, inclusive você, mulher, como você se vê? Como você se vê como mulher? Você se vê Eva ou você se vê Lilith? Aí o dia que eu descobri dessa Lilith, eu olhei para meu marido e falei, tá vendo que eu não vim de costela coisa nenhuma? Para mim foi um grito assim de euforia, porque as piadinhas machistas, gente, e aí que a gente se coloca. Toda vez que você faz parte de alguma minoria, e nós somos, porque nós somos umbandistas, nós somos minoria, concorda? A gente sofre preconceito. Então, mulher, embora seja a maioria, é tratada como minoria. Então, é pior ainda, a gente vai indo para mais profundo do poço, né, de preconceito. E a gente trata essas piadinhas de que, vocês são feitos da costela, do resto, é assim, é assado, tal. Então, assim, todo esse tipo de coisa vem para a cultura da pombagira. Quem que é pombagira? Ela é uma mulher demonizada, né? Mas, na verdade, gente, a pombagira, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher... ela é consciente e plena, assim como são os homens, são as mulheres plenas da sua natureza, de reconhecer quem são, né? Quem que é pombagira? Ela é rainha, ela é mãe, ela é mulher, ela é senhora, ela é dona do seu destino, seja sua sexualidade ou qualquer outro aspecto. Ela não se importa. Por quê? Porque ela está além desses nossos parâmetros, desses nossos ditames machistas e sociais que impõem que a mulher tem que ser assim ou tem que ser assado. Agora, vocês imaginam na década de 30, de 40, entrar num terreiro e ver uma mulher com perfume, com roupas e toda sensual e toda, pronto. Essa é a rameira, é a prostituta. Então, daí vem a cultura de que todas as pombagiras são prostitutas, mortas. Assim como todo Exumirim é menino de rua, bandido que morreu. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Não estou dizendo com isso que as pombagiras não são sensuais. Algumas mais, outras menos. Algumas pombagiras são simplesmente guerreiras. E outras são extremamente sensuais. Então, são muito ligadas ao elemento desejo sexual. E isso é muito preciso, gente, é muito necessário. Porque a pessoa sem desejo sexual, ela não tem felicidade. Leiam, por favor, um dia, um livro que se chama O Guardião 7, O Chanceler do Amor. E vocês vão entender a importância da energia sexual, tanto do lado terreno quanto do lado espiritual. Ela é equilibradora e ela é curadora, desde que feita com amor, com respeito e tudo mais, né? O desvirtuamento dela, a banalização do sexo, que é um vício, aí se torna um vício, como a bebida, droga ou qualquer outro, tá? Mas a pombagira, ela é a senhora, então existem, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu tinha muito... Todas as pombagiras davam em cima dos homens. Todas. Gustavo vai lembrar disso. Todas elas eram muito sensuais, elas eram, assim, sabe, muito... E elas davam em cima, os homens iam lá para fazer consulta, e elas davam em cima e falavam, ai, que bonitão, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu não entendia, não conhecia. Quando eu comecei a incorporar, eu achei que eu falei, gente, acho que eu estou fazendo alguma coisa. Eu devo ser muito reprimida, porque a minha pombagira, ela não dá em cima de ninguém. E eu achava estranho, tá?
Eu falei, e tem uma coisa que eu não sou, gente, né? Assim, nunca banquei santinha, esse negócio de ser reprimido, essa coisa nunca foi comigo, tá? Então, não é do meu eu. Então, eu achei estranho, né? Mas ela, enfim, era muito, muito mais, assim, amorosa de mãe do que de sensual. Não que ela não, né? Ela tem do outro lado, assim, mas eu falei, gente, tão estranho, sei lá. Respeitava, nunca tentei entender nada, deixava a incorporação, deixava ela atuar da forma que ela queria. E aí, muitos anos depois, né, muitos anos mesmo, já aqui na casa, quando ela veio e falou o nome dela, eu fui entender que o perfil dela não era esse, ela não é uma pombagira sensual de manifestadora de desejo, ela é cuidadora, entende? Era um perfil totalmente diferente. Por isso que eu achei estranho. Não. Então, na verdade, não é que eu estava... Ela só não era do mesmo, vamos dizer assim, não atuava na mesma vibração que as outras. Ela tem uma outra característica. Pior, melhor, não, de forma nenhuma. Não estou falando isso. As pombagiras que são mais sensuais, que são voltadas para esse lado, atuam em outra vibração. E ela é necessária, precisa. Cada uma delas vai atuar da forma que precisa. Tá? Mas estou dizendo isso para vocês desmistificarem certas vibrações, de achar que a pombagira tem que ser. Um momento ou outro eu coloco essas experiências para vocês, para ver que não é certas dúvidas que às vezes a gente tem na cabeça, é dúvida de muitos. Então eu me perguntava mesmo, eu falava, gente, tá estranho, tá diferente, né? Então, quando às vezes acontecer, procurem observar. Observe. Né? E depois, tudo isso, quando muitos anos depois ela veio e ela disse o nome dela, que até então eu não sabia, mas muitos anos mesmo, tá? Demorou aí uns 6, 7 anos. Quando ela veio, ela falou, ela falou, não falou nem para mim, falou para uma pessoa, tá? E falou, olha, eu sou a Senhora das Almas. E eu nunca tinha ouvido falar nesse nome de pombagira, eu nem sabia que existia. Tá? Não tinha nem ideia. Quando eu fui pesquisar, eu tive que pesquisar, que eu fui ver que aquela linha de pombagira Senhora das Almas era uma linha atrelada realmente aos pretos velhos. Então, ela não é uma pombagira voltada só para a energia sexual, ela é muito mais cuidadora do que de sensualizar. Tá? Isso é santidade? Não, gente, pelo amor de Deus, como eu disse, sexo não é pecado, não é melhor e nem pior. Mais sexual ou mais sensual não quer dizer pior, tá? É muito, tirem essa, já vão começando, por isso que eu falei para vocês lerem esse livro. Tirem a ideia de sexo, só que sexo não é sem vergonhice. Se você tratar sexo como sem vergonhice, você vai possivelmente desvirtuar essa vibração. Então, vão já direcionando e mudando a vibração. Isso afeta a vida de vocês, né? E com certeza das manifestações também, né? Uma outra coisa também é que pombagira, ela é uma entidade de Umbanda. Não existe pombagira no candomblé. Ela é uma entidade vinda para a Umbanda, com essas características de trabalho só na Umbanda. Nós não temos essas características de pombagira no candomblé, tá? Essa entidade que incorpora hoje, né, uma pombagira de lei que vem trabalhar no terreiro, eu coloquei aqui uma observação, gente, e isso também vale para Exu. Pombagira e Exu, quando eles incorporam, eles sempre, 100% das vezes, respeitam a integridade física e moral do médium. Pombagira não vai vir no terreiro para fazer o médium passar vergonha, não vai vir para desmoralizar o médium. Isso, se acontecer, é coisa do médium. Entidade de lei não faz esse tipo de coisa. Você nunca viu isso? Já, muitas vezes. Inclusive de médium antigo, de médium experiente, que a pombagira vinha dela, não vou falar o nome, vocês também não conhecem. Pombagira vinha, tá? E acabava com a mulher, mas acabava, e era uma senhora, assim, sabe, né? De respeito, tá? Acabava com ela, contava todos os podres dela, todas as coisas que ela tinha feito de errada, derrubava ela no chão, chegou até a machucar. Aí eu
Entidade de lei vem para fazer isso? Não, não vem. Isso, mas detalhe, esta médium é ainda, né, não morreu, é médium inconsciente. Mas então o médium inconsciente, ele vai... Gente, o médium inconsciente, ele nunca é inconsciente. Ele está lá, a entidade está incorporando, mas o consciente dele está lá. Ele pode até não lembrar depois, mas ele está ali junto com a entidade que ele incorpora. Então, influencia sim na incorporação. E depois ele não lembra? Não lembra. Não lembra de nada. Por isso que é inconsciente. Inconsciente não quer dizer que você não sabe o que você está fazendo. Adeus, meu amigo, essa inocência. Não, esquece isso de falar que o médium inconsciente é um médium que a entidade veio, não sabe nada do que está fazendo. Não, gente. Todo médium está ali. Teu corpo não foi roubado pela entidade. Você está ali junto, você está atuando junto com a entidade. Você influencia, né? Com esse tipo de coisa, coisas boas e coisas ruins. A tua personalidade influencia. O Alexandre Comino, que dá os cursos, né, do Rubens Saraceni, ele fala que a mediunidade é sempre leite com café. Por quê? Você é o café, a entidade é o leite. São substâncias diferentes. Quando vocês se misturam na incorporação, surge uma outra coisa, que é o leite com café. Que é um outro sabor, que é um outro gosto, que é uma outra substância. Então, se esse leite incorporar em outro café, provavelmente ele vai ter um gosto um pouco diferente e vai se tornar uma outra entidade. Tá? Não perde a essência de quem a entidade é, a essência fica, mas algumas características, alguns trejeitos sempre vai variar de médium para médium. Tá? Então, esqueçam isso. Isso, gente, já não cola, né? Por favor, assim, é o tipo de coisa que cada vez menos as pessoas veem médium. É inconsciente, não lembra de nada. Lembra. Às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas se lembra. E a questão, e mesmo se você não lembrar, não lembro de nada. Beleza, você não lembra de nada, mas você estava ali. Então, se Pombagira veio, fez você passar vergonha, quer dizer que isso está dentro de você. Passou vergonha porque você literalmente quis. Seja lá qual o seu desejo inconsciente de fazer o quê. Estou falando dessa médium, gente, porque é uma médium assim, que tem 30, 40 anos já de experiência, é inconsciente e vinha. É séria, não estou falando que ela não é séria, mas a pombagira dela, sei lá, qual era a imagem na cabeça dela, que ela tinha que passar vergonha, que ela tinha que se punir e se machucar. Então, isso acontece. Tá? Mas não é da entidade. A entidade respeita 100% das vezes. Tá? Então, se vem uma entidade e agride, e machuca, e xinga, tá? Nós tivemos no terreiro um caso da entidade que veio e foi agredir a pessoa. Mas a entidade pode... não estava incorporada, está fingindo. Não, gente, às vezes está incorporada sim, mas o médium está ali dentro. E a vontade do médium também está ali junto. A entidade não muda quem você é. Ela está atuando junto com você, não por você. Então, tomar muito cuidado. Falar, mas eu estou ali dentro do terreiro, nada acontece. Não, calma aí. As coisas têm que ser muito bem controladas, vigiadas, pensadas. Você é para se segurar, se reprimir? Não, sinta. Entendeu? Sinta toda, principalmente em gira de esquerda. Sinta tudo aquilo, banhe-se com aquelas vibrações que são maravilhosas. A gira de esquerda, gente, é a gira que você sai mais disposto, você sai mais, sabe, assim, que você sai bem, que você sai, nossa, feliz, aquela coisa. Por quê? Porque o casal Exu e Pombagira é o casal que te tira todas as energias negativas e te reenergiza, né? Mas Pombagira é sensual, coloquem isso na cabeça, mas não é vulgar, ela não é uma prostituta, ela não foi uma... Algumas foram? Sim, algumas foram. Mas elas vêm como prostituta ali no terreiro? Claro que não. Entendem a diferença? Algumas até foram, tem histórias famosas de entidade de Pombagira que foram prostitutas enquanto encarnadas, mas nem todas foram prostitutas. Entende? Pombagira é guardiã, vem em nome da luz, vem em nome de Deus, tá? E para a Umbanda. Então, a sensualidade é bonita, é linda, é uma força que a gente busca, todos nós buscamos a sensualidade.
eu busco, vocês buscam, né? É uma coisa boa nas nossas vidas. E quero que vocês aproveitem a energia de Pombagira para compreender no íntimo de vocês que isto, estar em paz com a sua sensualidade, seja homem, seja mulher, é ter segurança. Segurança. Isso é muito importante, ter segurança em relação à sua sensualidade. Você não está ofendendo, ser sensual não ofende ninguém. E quem se ofende com a sensualidade de Pombagira, possivelmente tem algum problema com a sua sexualidade, sua sensualidade. Senão a pessoa não se ofende. Você se ofende porque você tem alguma coisa errada, provavelmente, tá? Então, pensem, Pombagira é força de mãe. Ela é tão mãe quanto é Oxum, quanto é Nanã, quanto é Iansã, Iemanjá. Ela é mãe, ela é mulher e mãe, como todas as outras. Então, nós não podemos desmerecer uma, né? Só que pensa, então eu tenho a vibração de geração, de criatividade, de Iemanjá, e eu tenho uma outra mãe, que é Pombagira, que tem a vibração de desejo, né? De vontade. São mães com vibrações diferentes, só isso, né? Tô falando que a gente não estereotipar, né? E quantas pombagiras vocês têm? Todo mundo tem? Gente, todo médium tem, tá? Todas incorporam? Não, nem todas incorporam, mas todos têm pombagira. Porque você tem esquerda? Tem. Todo mundo tem esquerda. Médium e não médium. O médium tem esquerda. E o médium tem esquerda de trabalho, mesmo que não incorpore. Ah, então todo homem precisa incorporar pombagira? Não. Por vários motivos. E às vezes tem pombagira que cuida, que atua na vida do médium homem sem incorporar. Assim como acontece com a Exu, nem todo mundo precisa incorporar. Tá? Estou falando isso por quê? Porque você não necessariamente você tem que incorporar uma linha para ser regido, amparado e beneficiado por ela. Não pensem nisso, que é só na incorporação. Tentem tirar essas... Sabe o que os olhos não veem, o coração não sente? Se a gente não vê incorporar, se a gente não sentir, você não sente que você está amparado por aquela vibração. Mas eu, por exemplo, eu adoro Zé Pilintra. Foi a primeira imagem que eu comprei na minha vida aqui na minha casa de Umbanda. Foi do Zé Pilintra. Eu tenho assim um carinho, uma admiração, uma alegria com ele que é sem fim. Tá? Tenho ali, rezo para ele semanalmente, toda semana eu acendo minha velhinha ali para o seu Zé. Pergunta se eu recebo malandro. Raramente, acho que uma ou duas vezes só, ainda porque foram lá puxar. Não recebo. E por isso eu não sou amparada por essa linha? Não, claro que não. Seu Zé está aqui, ó, firme e forte comigo. Adoro ele. Você precisa receber pombagira para ter a vibração dela? Não, não precisa. Basta você pensar, se conectar. E aí, se você parar mesmo, gente, para se conhecer e pensar, vocês vão conseguir ver aonde é que pombagira está atuando na vida de vocês. Ou o que vocês podem estar bloqueando. Falar, poxa, estou bloqueando tal coisa, eu preciso da atuação de pombagira. É preciso, né? Todo mundo tem essa pombagira guardiã, todo mundo tem essa pombagira que guarda toda a esquerda, a parte feminina. Nem todas se incorporam. Só para vocês terem uma ideia. Aí, desculpa, tá, gente? Eu vou falar de um caso que é exatamente isso que aconteceu comigo também. Não gosto de ficar, só acontece, nossa, essa menina acontece tudo com ela, né? Não, mas é só para vocês visualizarem, tá? Eu sempre senti uma força, nem sabia o que era pombagira, tá? Mas eu senti uma força dessa sexualidade comigo a vida inteira. E era muito, 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 muito forte. Mas eu, para mim, não entendia nada, nem sabia que isso era uma energia, uma entidade. Para mim era eu mesma. Tá? Quando eu fui para Umbanda, e depois que eu incorporei pombagira, eu percebi que essa pombagira que vinha aqui, que era a pombagira de trabalho, ela não tinha a mesma vibração, não era a mesma energia que me acompanhou a vida inteira. E um dia eu perguntei para ela. Eu falei, escuta, mas... Eu falei, não é você que estava comigo a vida inteira, antes de eu entrar para Umbanda. Era outra, cadê a outra? Eu perguntei, eu falei, cadê a outra que sumiu?
Ela falou, não, não, a outra é a nossa chefe. Ela é chefe de todo mundo aqui. Ela é a pombagira guardiã. Ela é a minha pombagira guardiã. Ela é chefe de todas as outras que estão comigo. Só que eu não incorporo. Eventualmente, as pessoas podem incorporar esse Exu guardião, a pombagira guardiã. Mas ela se referiu a outra, ela falou, não, ela é chefe de todo mundo, ela é chefe minha, da cigana, assim, assim, assim. Aí ela falou, não, ela tá com você, só que ela não incorpora lá no terreiro. Eu falei, entendi. Aí que eu fui... E ela precisou falar, porque eu achei que tivesse... Falei, acho que sumiu, né? Porque eu sentia mais forte essa energia do meu lado, antes. E depois eu comparei as energias das duas e eu vi que eram realmente diferentes. E ela confirmou, tá? Então, todos vocês têm uma pombagira guardiã que cuida da esquerda feminina de vocês. E nem sempre ela incorpora, mas isso ela com certeza atua, tá? Uma outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, eu até coloquei, né, sobre as pombagiras, que elas vêm, gente, e tem muitos pontos. Eu até coloquei aqui um ponto, eu não sei se vocês conhecem. Tem um que fala assim, pombagira que tem 7 maridos. Pombagira tem 7 maridos, que é a rainha, que é a dona do cabaré, não sei o quê, que fala que tem 7 maridos. Então, quando você escuta um ponto desse, você fala assim, nossa, pombagira é uma mulher devassa, né? Fala aqueles nomes feios, é uma mulher que tem 7 maridos, ela, né? É aquela mulher... Só que, gente, vamos lá. Todo ponto tem a sua parte. Porque quem chega no terreiro e escuta isso, gente, vai falar, a pombagira é uma putona, né? Tem 7 maridos, nossa senhora. É isso mesmo. Vou aqui, é aqui mesmo que eu vou me amarrar, né? Porque eu tenho homem que entra e fala, nossa, agora sim, vou conseguir tudo, né, as putaria que eu quero, vou vir aqui pedir para a pombagira, ela já é chegada no negócio, já vai me dar tudo que eu quero. Quanta gente que não pensa isso? Muita. Né? Mas pombagira, quando fala que tem 7 maridos, quer dizer que ela atua nas 7 vibrações. O ponto, ele está se utilizando de uma linguagem simbólica para falar que pombagira atua nas 7 vibrações. Ela tem 7 maridos. Xangô tem 3 esposas. Então Xangô também era um devasso. Não, gente, Xangô atua com outras linhas. Entende? Ou então o outro ponto aqui que eu coloquei, que fala que a pombagira é mulher de Lucifer. Tem esse ponto também. A pombagira é mulher de Lúcifer. Então chega lá e fala, nossa, é a mulher do demo. Nossa senhora, agora sim. Quem que é Lúcifer? É o Lúcifer da Igreja Católica, o diabo, o poderoso diabo, tá? Ou é uma entidade... Lúcifer é uma entidade que atua na esquerda, nas falanges das trevas, mas atuam pela lei. Eu acho que vocês vão dar nó, né? Para este treva e lei, lembra que a gente conversou no outro encontro? Né? Então, atuam para a lei, até as trevas atuam para a lei. Então, Lúcifer não é o diabo, não tem o diabo, tem vários diabos, né? Na verdade, mas não é o diabo que é o mal, nada é mal, tudo é de Deus, né? Todos são de Deus. Então, tem a pombagira, que é a companheira, que é a mulher dessa entidade, Lucifer, sim, não é a mulher do diabo que vem atuar aqui no terreiro. Então, tudo tem essa linguagem simbólica, né? Que a gente se identifica. Tem uma outra coisa importante, é falar assim, você quer conhecer um terreiro, você vai... Esse Alexandre Comino fala isso também. Ele fala assim, você quer conhecer um terreiro de verdade, você vai numa gira de Exu, vai numa gira de esquerda e vai numa gira de criança. Aí você tem noção de como é realmente o terreiro, se é bagunçado ou se não é. Porque, em tese, a criança ninguém segura. E os médiuns soltam as frangas com as crianças. Pombagira e Exu ninguém segura. E os médiuns soltam as frangas com Exu e pombagira. Faz o que quer e o que não quer. Acho que as coisas que tudo está com vontade de fazer e tem vergonha no dia a dia, solta na gira de esquerda. Aí você vê os médiuns desgovernados numa gira. Então, tem que ter. Então é santinho, então ela tem que... Não é isso. Ela é sensual, muitas, né? São sensuais, são dominadoras, são poderosas, tem aquela imagem forte, a cor, preto, vermelho, tá? Mas elas não ofendem. Elas não constrangem ninguém, nem o médium, nem os outros médios e nem a assistência.
Elas vêm ali para trabalhar. E a lei de Deus não é para constranger e não é para agredir físico ou moralmente ninguém. Se isso acontecer, é culpa do médium. Não, é responsabilidade. Aprenda a diferenciar culpa e responsabilidade. O médium não tem culpa, ele tem responsabilidade. Você mexeu no Univia? Você que é responsável por isso. Igual que tem que ser igual, a gente tem que falar igual criança, né? Mas é responsabilidade, é uma visão diferente, né? Então, deixa eu ver se tem. Daí tem os nomes também, acho que tem tão bonito. Uma outra coisa sobre a pombagira, gente, é que muitas são chamadas de Maria, né? E justamente homenageando Maria, mãe de Deus, né? Mãe de Jesus, desculpa. Então, Maria Mulambo, Maria Navalha, Maria Farrapo, Maria Sete Saias, né? Então, tem muitas Marias, muitas delas. O nome simbólico da pombagira nem sempre revela, como Exu, nem sempre revela a qual falange, a qual linha ela pertence, tá? Nem sempre. Mas toda vez que você tem, por exemplo, 7 saias, 7 rosas, 7 geralmente é que trabalha nas 7 linhas mesmo, tá? São pombagiras que têm ligação com todas as outras linhas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, passei ali no material, acho que Bom, daí tem mais algumas observações ali, tá, gente? Que eu fiz para vocês, coloquei a referência ali bibliográfica para vocês olharem. Tem muita coisa, eu confesso para vocês que esse foi um dos poucos livros que eu não li ainda, que foi o livro do Rubens Saraceni sobre pombagira. E o outro pouco é o que estava nesse livro das 7 linhas que a gente estava trabalhando, tá? Mas eu quero que vocês fiquem, assim como vocês ficaram com tirar, né, aquele estigma de Exu, mas ainda tirar o estigma de pombagira, de que ela é uma prostituta que veio ali, se arrependeu e agora ela vai trabalhar para a lei. Nem sempre. Elas têm certos estereótipos que devem ser seguidos para atuar naquela linha. Lá eles sabem, tá? Lá eles sabem. Qual é o estereótipo que eles têm que seguir para trabalhar naquela linha? Mas elas não são prostitutas, necessariamente. Algumas podem até ter sido, mas elas são mulheres, elas trazem o poder, o empoderamento do nosso lado feminino. Sejamos homens ou mulheres, o empoderamento da nossa vontade, da nossa, não só sexualidade, do desejo de qualquer coisa, para tudo. Se a gente não desejasse, nós seríamos vegetais, né? Então, a atuação delas é fabulosa, é muito gratificante sentir a vibração delas. Eu gosto muito do trabalho e, na verdade, eu me sinto triste quando eu vejo como a assistência, às vezes, evita falar, tem medo de falar com pombagira. Ou tem medo, ou essas mulherzinhas aí não faz nada, não. Tá? Então, assim, para que vocês possam ajudar a vibrar, independente do que as pessoas pensam, né, ou não, para vocês aprenderem com elas, aproveitarem a vibração delas para a vida de vocês, para terem essa alegria, junto com o Exu de vitalidade, terem também a vontade, tá? E eu quero que vocês façam perguntas, porque senão eu fico aqui sozinha, vocês ficam, ninguém discorda, ninguém pergunta, já vi tal coisa. E, gente, tem coisa muito escabrosa que eu tenho certeza que vocês já viram por aí, né? Não rodei muito terreiro por aí, foi poucos na minha vida, mas eu tenho certeza que quem já foi mais terreiro já viu coisa muito, né, para publicação. Então, meus amigos, a canoa pode estar cheia de furo, a canoa pode estar quase virando, mas nós estamos todos dentro dela. Então, vamos pegar a canequinha e tirar água junto para ninguém afundar. Para resumir bem simples assim, às vezes mesmo torcendo o nariz, a gente está junto. É a mesma casa, participamos da mesma casa e ninguém quer ver a casa afundar. Então a gente pega a canequinha, e tira a água de dentro do barco, bem quietinho, bem simples. Né? Nem sei porque que veio essas coisas de marinheiro agora, que eu não sou de barco. Mas, gente, passem depois para mim, a gente está acabando o tempo. Passem para mim, quem quiser os livros depois eu passo, vale a pena, é muito bonito,
tá? Esse chanceler que eu falei, o chanceler do amor, é bem sexual, tem bastante coisa, mas assim, sem ser vulgar, tá? Fala muito de sexo, mas sem vulgaridade, é muito bonito, tá? Quem quiser depois, me passa aí no privado, eu passo o link para todos, tá? E na aula que vem, espero a gente poder finalizar a esquerda com o Exu Mirim, que aí, muito fofinho, muito querido, muito lindo. Eu tenho o livro, esse livro também passo para vocês, se vocês quiserem, o livro de Exu Mirim, que é cheio de lendas, cheio de coisa de mitologia, bem, bem bonito, vocês vão gostar também, tá bom? Então, um beijão a todos, vou encerrar a gravação, fico muito feliz, hoje acho que nós batemos o recorde aqui de participação, viu? Fico feliz mesmo, tomara que o pessoal que veja depois também, que o pessoal está na aula, goste, participe, para que a gente continue tirando a água com a canequinha aí, tá bom? Um abração a todos então, gente. Tchau.